Yuji Itadori, protagonista de Jujutsu Kaisen, durante a fase final do mangá, nos mostrou uma evolução, e não me refiro aqui apenas às suas técnicas amaldiçoadas ou artes marciais, e sim no seu despertar mental, podendo ser comparado até mesmo a Buda. Antes de mais nada, este vídeo foi baseado no livro O Cérebro de Buda, de Rick Hanson e Richard Mendes, ambos sendo respectivamente neuropsicólogo e neurologista. Eu sou Guilherme, estudante em psicologia, e hoje veremos como que o despertar de Yuji Itadori pode nos ajudar a entender os princípios do budismo. Para entendermos o despertar de Yuji Itadori, primeiramente temos que entender quem foi Buda. Antes conhecido como Siddhartha, era apenas um homem que estava em busca de compreender a sua própria mente. Em seu despertar, Siddhartha compreendeu não só apenas o seu sofrimento, mas ao mesmo tempo como superá-lo. A partir disso, começou a viajar pelas Índias para ensinar o mesmo para quem quisesse. Dessa forma, foi-se criado 3 pilares do budismo: virtude, atenção plena e sabedoria. Virtude basicamente é o nosso controle de conduta, ou seja, determinados comportamentos e pensamentos que teríamos seriam voltados para o bem e não para danos, sejam para si ou para os outros. Atenção plena é como conseguimos analisar tanto o que está dentro e fora de nós, e fazer dessas questões, especificamente as boas, como parte de nós. Sabedoria, resumidamente, é o que os autores dizem ser o bom senso, que serão em 2 etapas: compreender e separar o que faz bem e o que é nocivo, e depois fortalecer o que é bom e se soltar do que lhe faz mal. A partir disso, você se sentiria mais ligado a tudo, ficando mais tranquilo com qualquer tipo de mudança ou fim das coisas, podendo aproveitar do prazer sem se agarrar a ele e também da dor, sem precisar lutar contra ela. Resumidamente, ter virtude é uma questão de controle, ter atenção plena é um aprendizado, e ter sabedoria é uma questão de escolha. E todas essas coisas tendem a melhorar tanto a sua vida quanto as suas ações para o mundo. Ou seja, quanto mais controle você tiver da sua mente, mais o mundo tende a melhorar. Os autores fazem a comparação com uma espada. O equilíbrio sempre vai pender para o lado, seja para a ponta ou para o cabo. Itadori, a partir desses pilares, possui inicialmente uma vontade de melhorar o mundo, mesmo que custe a sua vida. Porém, ao longo da obra, vemos o personagem sendo quebrado aos poucos a partir da morte de seus companheiros e pessoas inocentes. Já que no mundo Jujutsu, o sofrimento vai estar sempre presente, as próprias técnicas surgem a partir da energia negativa. Então, mesmo que inicialmente Itadori, sendo quebrado e perdendo sua inocência, ele cria sua própria filosofia de que ele, como muitas outras pessoas, são apenas engrenagens de algo maior, passando a possuir apatia por si e pelos seus oponentes. Buda inicialmente identificou uma doença, o sofrimento, identificou o desejo e determinou uma cura, ou forma de se livrar desse desejo. E por fim, fez o caminho óctuplo, que é a prescrição de todo esse tratamento para que consiga se chegar no equilíbrio. Esse equilíbrio pode ser abalado caso você se sinta ameaçado por algo, o que vemos muito bem em um estado ansioso, onde a pessoa se mantém em um estado de alerta constante. O budismo chama esse estado de pali. Então, quando falamos de se sentir ameaçado, pode ser por muitas vezes nos fazer sofrer por pouco ou por muito, às vezes algo que nem existe. Mas o que tudo isso tem em comum é que o nosso desejo é que tal sofrimento acabe. Igualmente, quando se depara com uma parte de Shibuya completamente destruída, deseja apenas a morte, não apenas por se sentir culpado, mas para fazer o seu sofrimento ter um fim. Mesmo que consigamos entrar em equilíbrio e apaziguar essa sensação de ameaça, ainda assim o mundo à nossa volta continua em constante mudança, nos deixando vulneráveis a qualquer tipo de inquietação. O cérebro, então, trabalha para tentar compreender essa mudança. Essas situações fazem com que o nosso cérebro saiba se devemos fazer alguma coisa ou apenas evitá-la como melhor opção. Por exemplo, durante uma caminhada, você avista uma silhueta olhando diretamente para você. Você ainda não sabe identificar se é um desconhecido ou uma pessoa conhecida. Quando a luz é refletida nesta silhueta, é enviada ao córtex occipital, responsável pelas informações visuais, analisando o objeto a partir de outras que você já conhece. Depois disso, ele envia essas informações para o hipocampo para ser avaliada como uma ameaça ou oportunidade, e ao córtex pré-frontal e outras partes do cérebro para uma análise mais complexa e demorada. Inicialmente, o hipocampo enviaria um sinal de alerta para garantir a nossa segurança, como se fosse necessário fugir ao invés de pensar sobre. Depois, o córtex pré-frontal, mesmo que de forma mais lenta, após analisar todas as imagens semelhantes à silhueta, antes desconhecida, como um amigo que não vemos há muito tempo,
não sendo mais necessário fugir. Toda esta ação é feita em questão de segundos, como por exemplo, Yuji Itadori ao ver Megumi ser possuído pelo seu córtex hospital, envia esta informação para o Hippocampo, que naturalmente envia um sinal de perigo, já que agora Sukuna pode estar de posse do corpo do mesmo. Mesmo que Yuji não consiga se defender a tempo, foi tempo suficiente para que seu córtex pré-frontal confirmasse através de todas as experiências e memórias do protagonista que Sukuna estava de fato em posse de Megumi, passando agora a mudar a sua postura defensiva para agressiva, através do ódio que sentia pelo vilão. Toda essa experiência e sensação é chamada no budismo de Vedana. Nossos ancestrais, ainda durante as eras de caçador e coletor, se valorizavam muito as experiências negativas, justamente por terem que estar em estado de alerta para conseguir caçar e ao mesmo tempo não ser caçado, tendo como pontos centrais a vigília e o medo. Hoje em dia, isso é comparado a andar em algum local, sempre prestando atenção, tendo alguma tensão ou preocupação. No mundo Jujutsu, esse estado está ainda mais presente, principalmente após o arco de Shibuya, onde Itadori tem que ser o caçador, atrás das maldições, e ao mesmo tempo se defender quando caçado pelos xamãs. Esta questão explica não só a valorização que temos pelas experiências negativas, já que são essas que podem causar alguma ameaça à nossa vida, mas também em como o nosso hipocampo vai armazenar cuidadosamente essa experiência em nossa memória, para que aumente a nossa chance de sobrevivência. Tudo isso também contribui para o sofrimento, onde o budismo irá dizer que existe a partir dele a ganância, ou uma necessidade extrema de conseguir o que é desejado, o ódio, que é a aversão a obstáculos, ou seja, mais prazer e menos sofrimento. E por fim a ilusão, que é quando o indivíduo se apega à ignorância, não vendo como as coisas são na realidade. Todas elas são interligadas e mutáveis, mas mesmo assim, Itadori se apega à sua ilusão de que é apenas uma pequena engrenagem a algo maior, incapaz de mudar alguma coisa, ao mesmo tempo que possui um ódio daqueles que querem espalhar sofrimento, como Kenjaku e Sukuna, e a ganância de salvar seus companheiros, nem que isso custe a sua própria vida. Autocompaixão não é apenas autopiedade, é carinho, interesse e desejo de melhora para si e para outro indivíduo. Os autores irão dizer que para ser mais feliz, sábio e amoroso e atingir o despertar, é necessário que você tenha que lutar contra seus comportamentos antigos. E para isso, seria necessário você lembrar de um momento com alguém que você gosta, em como cada carinho recebido era dado. Pensar também em alguém que você sinta compaixão, liberando ocitocina e insulina, que percebe o estado interno do corpo, também fortalece o comportamento de cuidado, preparando o córtex pré-frontal para a autocompaixão. A partir disso, o indivíduo é capaz de direcionar esse mesmo cuidado a si mesmo, percebendo que também precisa de melhor. E por fim, deixar-se sentir o cuidado de outra pessoa, mesmo que não seja muito. Tudo isso é visto quando entramos no domínio de Itadori, quando ele mostra a Sukuna suas memórias com seu avô, mostrando cada pequena ação que ele tinha quando criança, ou seu avô cuidando dele mesmo sendo tão idoso, e buscando ao mesmo tempo compreender por que Sukuna é quem ele é, e no fim, mudando a sua percepção de si mesmo e dos outros que vivem em sua volta. Ele não apenas era uma engrenagem, ele é um sujeito singular, e mesmo que ele, ou qualquer outro indivíduo, coma, durma, faça suas necessidades durante todo o resto de sua vida, isso é um papel de cada um em sua vida. Por fim, o nosso protagonista consegue atingir o estado de equilíbrio, contrabalanceando seu ódio e ganância, em querer derrotar Sukuna e ao mesmo tempo em conversar com Megumi enquanto criança, mostrando carinho, amor e desejo de melhora para o amigo, ao mesmo tempo em que a estátua de Buda brilha sobre ele. Bom galera, esse foi o vídeo. Foi bem resumido em comparação à referência bibliográfica utilizada, mas que pelo menos nos ajudou a entender o despertar de Itadori. Por fim, gostaria que deixassem um like, compartilhassem e se inscrevessem no canal. Do mais é isso, até semana que vem.